Você já sentiu que estava tão perto do fim que a própria morte parecia sussurrar seu nome? Já experimentou aquele momento em que as cordas do desespero apertam tão forte que você não consegue nem respirar direito? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que transformou minha compreensão sobre como Deus opera nos momentos mais sombrios da existência humana. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir combina verdade espiritual com revelações históricas fascinantes que arqueólogos e estudiosos levaram séculos para compreender plenamente. Imagine por um momento Jerusalém no século V a.C. A cidade estava sendo reconstruída após 70 anos de exílio na Babilônia. Arqueólogos descobriram que naquela época as muralhas estavam destruídas, o templo em ruínas e o povo vivia sob constante ameaça de povos hostis ao redor. Para aquela sociedade traumatizada, cada dia representava uma batalha pela sobrevivência física e espiritual. É neste contexto devastador que o Salmo 116 emerge como um testemunho poderoso de libertação divina. Vamos ao texto completo e preste atenção porque cada palavra carrega peso histórico e espiritual profundo. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Os laços da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples, fui abatido e Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçarem. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri por isso falei, estive muito aflito. Disse, na minha pressa, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo e filho da tua serva. Soltaste as minhas prisões. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Especialistas em literatura hebraica explicam que este salmo pertence ao grupo conhecido como Halel egípcio, Salmos 113 a 118, recitados durante as principais festividades judaicas, especialmente a Páscoa. Documentos da época confirmam que famílias judaicas cantavam estes salmos enquanto o cordeiro pascal era sacrificado no templo. Agora imagine a profundidade disso. Jesus mesmo entoou este salmo na noite em que foi traído, poucas horas antes de sua crucificação. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A palavra hebraica para amor no primeiro versículo é ahav, que não significa simplesmente gostar ou apreciar, mas carrega o sentido de apego profundo, lealdade inabalável e compromisso que transcende circunstâncias. Na época do Antigo Testamento, ahav era a palavra usada para descrever alianças entre reis, pactos de sangue que não podiam ser quebrados sob pena de morte. Quando o salmista diz "eu amo o Senhor", ele está declarando uma aliança eterna, um compromisso que nem a própria morte pode desfazer. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a expressão "laços da morte", mencionada no versículo 3, aparece em textos antigos da Mesopotâmia, descrevendo rituais de aprisionamento onde cordas eram amarradas ao redor de criminosos condenados. Para aquela época, isso era uma imagem visceral de execução iminente. A palavra hebraica shevel
traduzida como laços, literalmente significa cordas de parto ou dores de nascimento. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades antigas do Oriente Próximo, o parto era a experiência mais próxima da morte que uma mulher enfrentava, com taxas de mortalidade maternal atingindo 50% em algumas regiões. Quando o salmista usa esta metáfora, ele está dizendo que a morte o apertava com a mesma intensidade de uma mulher em trabalho de parto prolongado. A expressão angústias do inferno vem do hebraico Metzarei Sheol. Sheol não era simplesmente um lugar de tormento como pensamos hoje, mas, segundo historiadores do judaísmo antigo, representava o reino dos mortos, um lugar de sombras e separação de Deus. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que Sheol ficava nas profundezas da terra, um abismo literal onde a presença de Deus não alcançava. Geólogos que estudaram a topografia de Jerusalém explicam que a cidade foi construída sobre cavernas naturais e cisternas profundas, dando aos habitantes uma experiência física daquilo que representava espiritualmente as profundezas da morte. O contexto cultural explica que quando o salmista diz "invoquei o nome do Senhor", ele não estava apenas fazendo uma oração casual. No hebraico antigo, invocar o nome Ekra Beshem era um ato de pacto, uma declaração legal de pertencimento. Documentos jurídicos da época mostram que pronunciar o nome de alguém estabelecia direitos e responsabilidades mútuos. Quando você invocava o nome de um rei ou senhor, estava declarando publicamente sua lealdade e, simultaneamente, reivindicando a proteção dele. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus responde aos desesperados de maneira única. O versículo 6 diz que o Senhor guarda os simples. A palavra hebraica petaim não significa apenas simples ou ingênuos, mas carrega o sentido daqueles que são abertos, sem defesas, vulneráveis. Especialistas em linguística semítica explicam que esta palavra era usada para descrever uma porta aberta, sem proteção. Para aquela sociedade militarizada, onde muralhas e portões determinavam sobrevivência, ser pet significava estar completamente exposto ao perigo. E aqui acontece o plot twist histórico que transforma tudo. Por séculos, pensávamos que este salmo era simplesmente um cântico de gratidão individual, até descobertas arqueológicas revelarem que durante o período do Segundo Templo, este salmo era cantado corporativamente por toda a comunidade, em momentos de libertação nacional. Historiadores documentaram que após a vitória dos Macabeus sobre os gregos no século II a.C., este salmo foi entoado enquanto o templo era purificado e rededicado, evento que celebramos como Hanukkah. Recentes escavações em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, revelaram que a comunidade essênia copiou este salmo mais vezes que qualquer outro texto dos Salmos, indicando sua importância central na espiritualidade judaica do primeiro século. Hoje, essa região fica a aproximadamente 15 quilômetros a sudeste de Jerusalém, uma jornada que, na época, levaria cerca de 5 horas a pé pelo deserto da Judéia. A revelação mais profunda está no versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. A palavra hebraica yakar, traduzida como preciosa, significa literalmente de grande valor, rara, pesada. No sistema de comércio antigo, documentos mostram que yakar era usado para descrever pedras preciosas, especiarias raras e metais nobres. Engenheiros que estudaram os sistemas de peso da época explicam que yakar indicava algo tão valioso que era pesado com extremo cuidado em balanças de precisão. Deus não vê a morte de seus servos com indiferença, mas com a atenção meticulosa de um joalheiro avaliando um diamante raro. Comparando com outras civilizações contemporâneas,
Vemos que, enquanto egípcios, babilônios e persas acreditavam que os deuses eram indiferentes ao sofrimento humano individual, o Deus de Israel declara que cada morte de seu povo tem peso eterno em sua presença. Antropólogos que estudaram religiões antigas explicam que este conceito era revolucionário, completamente contrário ao pensamento religioso dominante da época. O versículo 17 menciona o sacrifício de ação de graças, em hebraico Zevat Todagá. Especialistas em rituais do templo judaico descobriram que este era um sacrifício específico descrito em Levítico 7, oferecido não por obrigação ou expiação de pecado, mas por pura gratidão voluntária. Arqueólogos que escavaram os átrios do templo encontraram restos de milhares destes sacrifícios, confirmando que era uma prática comum entre o povo. A diferença crucial é que, enquanto outros sacrifícios eram obrigatórios, o Todagá vinha do coração transbordante de alguém que experimentou o livramento divino. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque eles viviam sob constante ameaça de impérios hostis, fome recorrente, doenças sem cura e expectativa de vida que raramente ultrapassava 40 anos. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía trabalho manual extenuante, do nascer ao pôr do sol, água que precisava ser carregada de cisternas distantes e alimentos que dependiam totalmente das chuvas sazonais. Quando o salmista fala de libertação, ele conhece visceralmente o que significa depender de Deus para a próxima refeição, o próximo gole de água, o próximo amanhecer. Para entendermos a promessa de andar perante a face do Senhor na terra dos viventes, precisamos saber que geógrafos bíblicos identificam esta expressão com a própria terra de Israel, especialmente Jerusalém. A cidade estava localizada nas montanhas centrais da Judéia, a aproximadamente 75 quilômetros do Mar Mediterrâneo e 25 quilômetros do Mar Morto, numa altitude de 750 metros acima do nível do mar. Esta posição geográfica única fazia com que os peregrinos sempre subissem para Jerusalém, não importando de que direção viessem, criando a imagem espiritual de ascender à presença de Deus. Agora, conecte tudo isso com sua vida hoje. Você pode não estar fugindo de exércitos invasores ou enfrentando fome literal, mas as cordas da morte assumem novas formas em nossa época. Depressão que sussurra que você não tem mais razão para continuar. Ansiedade que aperta seu peito como cordas invisíveis. Doenças que roubam sua esperança. Relacionamentos quebrados que fazem você questionar se vale a pena viver. Dívidas que parecem uma prisão sem saída. Traumas que mantêm sua alma acorrentada ao passado. Mas aqui está o segredo de Deus sendo revelado através da história e da ciência. O mesmo poder que libertou o salmista em Jerusalém antiga, o mesmo Deus que inclinou seus ouvidos há 3.000 anos, permanece igualmente próximo e poderoso hoje. Neurocientistas modernos descobriram que quando uma pessoa ora em desespero genuíno, regiões específicas do cérebro relacionadas à esperança e conexão social são ativadas. Mas o que eles não conseguem explicar é o fenômeno documentado de orações que resultam em curas inexplicáveis, libertações impossíveis e transformações que desafiam toda a lógica científica. A promessa do Salmo 116 não é que você nunca enfrentará as cordas da morte, mas que quando elas te cercarem, você tem um Deus que inclina seus ouvidos, que considera sua vida preciosa como pedras raras, que transforma seu clamor desesperado em testemunho de libertação. Especialistas em psicologia do trauma explicam que verbalizar dor em presença de alguém que genuinamente ouve é o primeiro passo para a cura. Quanto mais quando esse alguém é o próprio Criador do universo,
Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, deixe que ela te mova à ação. Não guarde esta descoberta só para você. Compartilhe com aquela pessoa que está amarrada pelas cordas do desespero. Envie para quem precisa saber que sua morte, sua dor, sua luta tem valor infinito aos olhos de Deus. Hoje, diante de tudo que descobrimos sobre este salmo milenar, deixo com você mais que conhecimento histórico ou teológico. Deixo uma verdade viva que atravessou impérios, sobreviveu a perseguições, foi cantada por Jesus na noite mais sombria da história humana e chegou até você neste exato momento. As cordas que te prendem, sejam elas quais forem, já foram cortadas na cruz do Calvário. O mesmo poder de ressurreição que levantou Cristo da morte está disponível para levantar você de qualquer abismo onde esteja agora. Invoque o nome do Senhor, não como ritual religioso, mas como declaração de aliança eterna. Diga a Ele que você pertence completamente a Ele, sem defesas, vulnerável, aberto. E então observe como aquele que guarda o simples, que considera preciosa sua vida, que inclina seus ouvidos para você, romperá cada corrente e transformará seu lamento em dança, suas lágrimas em óleo de alegria, sua morte em vida abundante. Que a paz que excede todo entendimento, revelada em Cristo Jesus, guarde seu coração e sua mente. Que você experimente a sabedoria do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre, transformando cada corrente em coroa, cada prisão em palácio de louvor. Em nome de Jesus, para a glória eterna do Pai. Amém.